Quem é Jesus realmente? Essa foi exatamente a pergunta que os discípulos se fizeram quando Jesus, no meio de uma forte tempestade, de repente trouxe calma. Quem é Jesus? É exatamente disso que trata este vídeo. Que bom que você está assistindo. Meu nome é Martin, sou cristão consciente, acredito na Bíblia e nunca fui testemunha de Jeová. Gostaria de reler a Bíblia com você para que possamos tirar nossas próprias conclusões. Quando se trata de Jesus, a Organização das Testemunhas de Jeová tem uma opinião clara. Em seu livro, O que a Bíblia realmente ensina, na página 218, está escrito: a criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas, quando é mencionada, está sempre em ação. Da mesma forma, a Bíblia indica que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na Terra. Vejamos algumas razões bíblicas para chegarmos a essa conclusão. Os testemunhas de Jeová acreditam, portanto, que Jesus pertence aos seres criados e, como criatura espiritual no céu, se chama Miguel. A Bíblia realmente sustenta que Jesus é apenas uma criatura? Claro, Jesus se tornou humano e, portanto, também parte da criação. Mas ele é realmente apenas uma criatura? Para examinar isso mais de perto, vamos começar com Jeová Deus e lembrar algumas declarações importantes sobre ele. Todos os versículos bíblicos são da tradução do Novo Mundo. Vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11. Os cristãos acreditam que existe apenas um único Deus. Ele é incriado e está acima de tudo. Curiosamente, é enfatizado que ninguém além dele pode salvar. Outra declaração importante também se encontra no livro de Isaías. Por minha causa, sim, por minha própria causa agirei. Pois como eu poderia me deixar profanar? Não dou a minha glória a nenhum outro. Isaías capítulo 48, versículos 11. A palavra glória também significa fama e honra. A honra de Deus está acima de qualquer outra glória. Os reis têm sua própria glória, mas a dele é única. Encontramos outra afirmação em Êxodo 20, versículos 2 e 3, conhecida como parte dos 10 mandamentos. Eu sou Jeová, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Tradução do Novo Mundo de 2018. Há apenas um Deus a ser adorado, e esse Deus é somente Jeová. Mas o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Deus é incriado. E o que está escrito sobre Jesus? Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. A palavra, que é o Senhor Jesus, trouxe todas as coisas à existência. Isso significa que a palavra está fora da criação. Ele próprio é, portanto, incriado. E na carta aos Colossenses, disse adicionalmente: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Você percebeu que a palavra outras está entre parênteses? Essa palavra não está no texto original da Bíblia. Se a gente tirar essa palavra, fica claro que tudo foi criado por Jesus. Isso bate exatamente com João 1:3. A palavra, assim como Deus, não foi criada e, portanto, não faz parte da criação.
Na mesma carta, no capítulo 2, versículo 9, é dito o seguinte: "E não em Cristo, porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente." No homem criado, Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Um ser humano tem uma natureza humana, um animal tem a natureza de um animal, e somente Deus tem uma natureza divina. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é explicado que a palavra se tornou homem. Mas, se Jesus é Deus, então ele também deve ser capaz de se comportar como Deus. Há algumas referências interessantes a esse respeito. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito sobre Jesus: "Ele é o reflexo da glória de Deus e a representação exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. E depois de ter feito uma purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas." Disse que Jesus Cristo reflete a glória de Deus e mostra a imagem exata da essência do Deus infinito. Isso não é possível para um ser finito. Também é impossível para uma criatura manter todas as coisas em funcionamento através do seu poder. Pouco antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos: Jesus se aproximou e lhes disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas." Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 20. Somente o próprio Deus pode lidar com tamanha potência. Jesus é, portanto, onipotente e até mesmo onipresente, pois ele também disse aos seus discípulos: "Estarei com vocês todos os dias." Além disso, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, "Tudo o que o Pai tem é meu." Tudo o que o Deus Todo-Poderoso tem também pertence ao Senhor Jesus. Que presunção seria se uma criatura dissesse isso? Quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos e viveu com eles por 3 anos, ele lentamente os esclareceu cada vez mais sobre a sua natureza. Eles testemunharam quando ele disse: "Pois o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou." Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 23. Embora estivesse claro que a honra de Deus é única, Jesus reivindica exatamente essa honra para si mesmo. Ele deve ser honrado como o próprio Deus. Após a ressurreição do Senhor Jesus, Tomé e os outros discípulos reconheceram que Jesus é realmente Deus. Isso pode ser lido no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 27 e 29. Depois disse a Tomé: "Coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite." Em resposta, Tomé lhe disse: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Você acreditou porque me viu? Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditam." O Senhor Jesus quer que Tomé se torne crente. A resposta para isso foi a declaração de que Jesus é o Senhor e o Deus de Tomé. Nenhum dos discípulos intervém para corrigir Tomé. E Jesus, que é a verdade em pessoa, também não fez. Ele até elogia exatamente essa fé. O que o Senhor Jesus repreende é que Tomé só tem essa fé depois que tem visto Jesus. Agora, querido espectador, você também pode confessar o que Tomé diz a Jesus? E mais uma coisa para o espectador interessado em grego. Você sabia que no texto original, antes da palavra Deus, que Tomé usa aqui, há o artigo? Exatamente como no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. É claro que não é fácil compreender com a lógica humana que tanto o Pai quanto o Filho são Deus e ainda assim existe apenas um Deus. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos diz.
Somos chamados a acreditar em tudo o que Deus diz a si mesmo na Bíblia. Não devemos nos surpreender quando chegamos aos limites da nossa lógica. Tenha certeza de que Deus irá se revelar cada vez mais a você, se você permitir. Quem se dispõe a conhecer cada vez mais Jesus Cristo, descobrirá muitas coisas surpreendentes. Embarque nessa jornada de descobertas. Quando a Bíblia nos exorta a crer no Senhor Jesus, não importa em quem você crê, se Jesus é apenas uma criatura ou se é o próprio Deus. Além de Deus, não há outro Salvador. Muito obrigado por dedicar seu tempo a este vídeo detalhado. Aguardo seus comentários. Que a bênção de Deus esteja com você. Seu Martin, da Ajuda para Testemunhas de Jeová. Até mais.